Você deve ter lido o título desse vídeo e a resposta curta é não, apesar de alguns filósofos israelenses dizerem que sim. Portanto, você obteve sua resposta, mas eu ainda não te convenci do porquê a inteligência artificial não vai acabar com a sociedade. Em 2022, eu conheci o livro Você Parece Uma Coisa e Eu Te Amo, e eu me apaixonei à primeira vista. O livro inteiro parece como um post no Medium, com ilustrações bem engraçadinhas e a leitura bastante dinâmica. Eu não sei se é óbvio pelo título, mas ele trata de inteligência artificial sob a perspectiva de uma especialista chamada Janelle Shane, e foi escrito em 2019, na época que as IAs eram moda, mas não tanto quanto hoje em dia. Por coincidência, em 2022 eu estava fazendo uma iniciação científica em aprendizado profundo e eu achava o máximo treinar modelos para reconhecer letras bastão, formas geométricas e desenhos infantis. Eu ficava horas no laboratório com o meu orientador só testando aqueles modelos e a acurácia com dados reais, pedindo para que outras pessoas desenhassem letras e vendo que o modelo ia reconhecer. Então esse livro para mim era como uma bíblia. Obviamente, o tempo passa e a lei de Moore é bastante cruel. Embora ela trate de processadores, acho que ela também se aplica à inteligência artificial, que hoje em dia está até onde não faz sentido aplicar. Se você não conhece a lei de Moore, ela diz que o número de transistores em um chip de computador dobra aproximadamente a cada 2 anos, levando a um aumento exponencial na capacidade de processamento e diminuindo os custos. Em suma, mais rápido e mais barato a cada 2 anos. Essa não é uma lei obrigatória, e sim uma tendência observável. A lei de Moore da IA diria que a cada 2 anos a IA avançaria tanto que os modelos anteriores seriam considerados como cérebro de minhoca em comparação aos novos. Mas antes de mergulhar nas maravilhas da IA atual e seu estado, vamos dar uma volta no tempo até 2019, quando ela já estava presente, mas era um bebezinho fofo e nada ameaçador. Esse foi um ano marcado pela presidência de Jair Bonoro, tivemos a primeira imagem de um buraco negro e o prêmio do jogo do ano foi para Sekiro, e eu achei bem merecido. Falando em jogos, a inteligência artificial já era usada para surrar os humanos nesse ponto. O aprendizado por reforço estava ganhando popularidade, especialmente devido ao sucesso de sistemas como o AlphaGo da DeepMind, que usava esse método para vencer humanos no não tão famigerado jogo, não linguagem, de Go. Se você não sabe o que é aprendizado por reforço, é basicamente treinar agentes, e as são agentes, para tomar decisões através de tentativa e erro, recompensando comportamentos bons e punindo quando eles fazem algo que não deveriam. Na época, essa técnica era amplamente usada em jogos e simulações, com aplicações crescendo em robótica e controle de sistemas. Particularmente, eu acho muito bacana visualizar um treinamento de um agente, porque é como ver um bebê jogando uma coisa qualquer, e aos poucos esse bebê vai ficando muito bom e encontrar o caminho de menor esforço para atingir um objetivo. Daí chegou 2020, o ano perdido. Quer dizer, apesar dos apesares, e esse ainda é um tópico meio sensível para muita gente, esse ano foi de vital importância para o avanço da inteligência artificial. Na verdade, precisamente por causa da pandemia de Covid-19, o uso da inteligência artificial foi acelerado em várias áreas, incluindo saúde pública, diagnóstico e pesquisa médica. A IA foi usada para entender surtos, analisar dados e acelerar o desenvolvimento de vacinas. Uma citação muito interessante desse artigo é a seguinte: agora temos a capacidade de criar novas ferramentas de IA para resolver problemas antigos. No entanto, ter os meios para criar tais aplicações não significa necessariamente que devemos fazê-lo. Qualquer aplicação de IA que possa ser utilizada na luta contra a Covid-19 deve passar por uma avaliação para garantir que está em conformidade com princípios éticos e, acima de tudo, respeito aos direitos humanos. Quer dizer, a situação trouxe muitos dilemas éticos. A humanidade teve que enfrentar um problema e criar uma solução em questão de meses. Nunca antes na história uma vacina foi inventada, testada e aplicada em tão pouco tempo. Até então, eram mais ou menos 10 anos para se desenvolver uma vacina. Embora, se você ler o texto que eu vou botar na descrição, vai ver que a vacina da Covid começou a ser estudada bem antes. Enfim, a questão dos dilemas éticos não envolveu apenas a medicina, mas também a computação. Era óbvio que essa discussão ia acontecer em algum momento. Você sabia que a Amazon em uma época usou IA no recrutamento de novas pessoas? E, para a surpresa de um total de 0 pessoas, ela era sexista. O documentário de 2020, Coded Bias, trouxe à tona essa questão de ética na inteligência artificial, que de inteligente não tinha nada. Afinal, até então, o que se tinha de mais avançado eram os modelos de machine learning, que contam conjuntos enormes de dados para fazer predições. Aprendizado profundo existia, mas estava engatinhando ainda. Mas e se os dados foram tendenciosos? Daí, não tem jeito. O modelo também vai ser tendencioso. Uma situação curiosa que pode surgir durante o treinamento de modelos de IA é a seguinte: mesmo com as melhores intenções, como criar um sistema para identificar câncer de pele usando várias imagens de tumores, é fácil acabar desenvolvendo algo que não faz o que você pensou, como um detector de réguas.
Isso acontece porque, em fotos médicas, é comum incluir uma régua ao lado da área avaliada como escala. Se o modelo associar réguas a tumores, não há como corrigir essa falha, a não ser descartar o modelo e reiniciar o treinamento. Na prática, o que eu observei de mais curioso foi um modelo que confundia hexágonos com círculos, mas eu dei uma colher de chá para ele, porque alguns hexágonos do conjunto de dados eram realmente feiosos. Datasets mais recentes e populares podem já estar tratados, de forma que você não precisa se preocupar com desenvolver um detector de réguas. Mas, se você fizer seu dataset do zero, deve se preocupar com esse tipo de coisa. Um bom modelo requer dados diferentes, digamos assim, para aprender bem. Cores de pele e olhos diferentes, cabelos de texturas diferentes, etc. Senão, seu modelo pode acabar se tornando tendencioso sem querer. 2 anos depois, testemunhamos um salto significativo na inteligência artificial com o lançamento do GPT-3, DALL-E e o famoso Midjourney. Foi nesse momento que as coisas começaram a desandar. A IA, como Peter Norvig e Stuart J. Russell conheciam, já havia se distanciado de sua forma original com o advento do aprendizado profundo, que veio à tona de verdade na metade da década de 2010. No entanto, foi apenas em 2022 que a popularidade explodiu. Você provavelmente já ouviu que o ChatGPT atingiu 1 milhão de usuários em apenas 5 dias. Mas você sabia que o Facebook levou 10 meses para atingir essa marca? E aí entramos em outro dilema. A IA é criadora como nós? Segundo o dicionário Michaelis, a palavra arte possui 25 definições, sendo a oitava mais interessante. Atividade que supõe a criação de obras de caráter estético, centradas na produção de um ideal de beleza e harmonia ou na expressão da subjetividade humana. Pronto, mencionou humano. Outro ponto é que a Lei de Direitos Autorais, capítulo 2, artigo 11, fala que a autora é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Portanto, aqui no Brasil, para ser autor, precisa ter CPF. A não ser que mude essa lei, e dado como as coisas aqui nesse lindo país andam rápido como um jabuti, o modelo que gera uma bela imagem com base no seu prompt não é proprietário. E a lei também não determina se você é. Não apenas o futuro das artes é fruto de questionamento, mas também o da democracia. Na era das imagens manipuladas e da presença constante de artigos de notícias falsas, temos os deepfakes, que estão sendo gerados de forma instantânea. Antigamente isso era coisa de novela, mas agora eu estou tendo que explicar para minha mãe que sim, deepfake pode ser criado em tempo real e que é muito pouco provável que o presidente estava usufruindo de uma substância recreativa de caráter ilegal vinda de planta, como no vídeo que a vovó passou no grupo da família. Pelo menos o Senado Federal tem se preocupado com o impacto dessa questão, como no projeto de lei número 1272 de 2023. E aí, se a IA não é dona dos direitos autorais, ela também não pode ser presa por fazer um retrato de políticos cometendo crimes. Nesse ponto de vista, a IA seria como uma câmera fotográfica, uma ferramenta, só que ela não necessariamente retrata a realidade. Mas nem tudo é triste, vamos com calma. Os avanços na medicina são bem bacanas, se você parar para pensar. Os diagnósticos estão ficando mais rápidos e precisos com a ajuda de modelos. Vide aquela notícia da IA detectando o câncer de mama 4 anos antes de ele virar um perigo. E quando se pensa nesses avanços, é impossível não ter a esperança de que esse tipo de coisa se torne cada vez mais trivial, uma coisa do dia a dia. No entanto, a lembrança dos tempos de que o médico conhecesse o histórico de saúde de cor nos faz perguntar: será que estamos trocando conexões genuínas por algoritmos? Fora o aspecto econômico da coisa, com a IA otimizando os lucros e reduzindo custos, surgem dúvidas sobre o futuro do emprego. Lembramos com carinho dos tempos em que ter um trabalho significava um salário fixo e um café às 6 da manhã, porque o brasileiro é um peão e não tem dia de folga, né? Agora enfrentamos a realidade de um mercado onde robôs podem substituir funções humanas. E a esperança se mistura meio que a tristeza ao imaginarmos um futuro em que as interações humanas possam se tornar tão raras quanto encontrar um disquete. Por um lado, acho ótimo que a IA esteja fazendo os trabalhos de corno, mas aí eu lembro, pode ser que ela fique boa o suficiente para fazer os trabalhos bons também. Eu me lembro com carinho dos meus dias no laboratório, e quando eu podia dizer que a IA era burra, que ia levar algum tempo até ela ficar inteligente, só que esse dia chegou. Não exatamente como se ela fosse inteligente, e sim só melhor no que faz ao ponto do humano usá-la para fraude, disseminação de discurso de ódio, notícias falsas, tirar emprego, só coisa boa. Porém, não é porque o e-mail chegou que o emprego do carteiro sumiu. Tecnologias novas vão chegando e a gente não pode lutar contra elas. Ninguém consegue impedir o avanço da tecnologia, por mais alarmante que seja. Estamos em um trem-bala em direção ao futuro, seja ele como for, e ele vai chegar, mesmo que não estejamos preparados. Ok, você chegou até aqui e eu ainda não disse porque a IA não vai acabar com a sociedade. Bem, assim como em toda revolução tecnológica, ela vai acabar com a sociedade como conhecemos hoje.
E talvez no futuro até separem o antes do aprendizado profundo e depois do aprendizado profundo, tipo uma nova idade contemporânea. O ponto é que, assim como as máquinas de tiar e a imprensa, a inteligência artificial não vai acabar com a sociedade porque ela é uma ferramenta criada e controlada por humanos. Embora existam desafios éticos e econômicos associados à IA, ela também traz seus benefícios. A grande questão é como o humano vai usá-la, e não ela em si. Se você gostou ou detestou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe também suas dúvidas, esperanças e desesperos em relação à IA. E se você está absolutamente pessimista, relaxa, você não é a única pessoa que pensa assim. Até o próximo vídeo!